Abençoe, irmãos, aqui Babau Jorá, passando para deixar mais um videozinho curtinho para vocês, né? Esse vídeo eu costumo pôr no meu canal no YouTube, Candomblé Estudos e Pesquisas, e coloco também, estou pondo no Facebook também. Irmãos, como todos vocês sabem, eu sempre deixo os vídeos curtinhos, né? Não gosto de prolongar demais não, para não ficar enjoativo, mas peço para que vocês, caso vocês me assistam lá no YouTube, que deixem lá o joinha, né? Deixem um like, curtam, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, né? Divulguem para que o canal cresça cada vez mais. Muitos me conhecem, eu não faço questão de estar me apresentando sempre montado, porque eu acho que para se passar conhecimento, axé, ensinamento, você precisa ter uma roupagem, né? O importante é o ensinamento, como já ouvi dizer uma vez por um sacerdote, o axé de boca, né? O ebó de boca. Não adianta a pessoa, de repente, tentar se mostrar, se aparecer, se divulgar, tentando convencer algumas pessoas, mostrando sua roupagem, os seus equetés, tudo mais, isso de conta. Eu acho isso é legal, de vez em quando eu ponho um equetézinho, um fiozinho, mas não gosto muito de muito forfé, não. Irmãos, apoiem o canal de Pai Ribamar, Babau Dekemi, são pessoas também sábias, tá? O Pai Ribamar sempre faz suas lives às segundas-feiras, a partir das 21 horas. Dê um apoio para o Pai Ribamar também lá. Irmãos, eu quero deixar bem claro que o que eu exponho aqui é minha forma de pensar, tá? Da forma que eu analiso cada situação, né? Vejo surgir alguns assuntos, aí eu vou buscar pesquisar sobre esse assunto, vou procurar estudar sobre o tema referente a esse assunto, para depois pôr alguma coisa aqui nas redes sociais. Agora, deixando bem claro, né, que eu respeito a opinião de todos, né? Às vezes as pessoas falam algumas coisas que eu acho legal e até uso como aprendizado para mim também. Não desfaço de ninguém, cada um tem sua forma de pensar, eu acho que a gente não deve ficar discutindo religião, mas tudo que é dito, tanto por outras pessoas que eu procuro analisar, ver se de repente condiz com o que falam e tudo mais, eu peço que façam o mesmo com as coisas que eu passo para vocês, né? Não precisa acreditar em tudo que eu digo, mas também procurem pesquisar e ver se tem alguma lógica, porque eu já vi muitos sacerdotes dizendo para mim, eu aprendi assim, pronto, acabou. Eu falo, já teve uma live que eu coloquei, fulano, tal, o que você acha? Olha, isso. Você até concordo com você, mas eu prefiro continuar da forma que eu aprendi. Eu prefiro continuar por quê? Se aprendeu que é manjara do mar, de repente você descobre que não, que é do rio, mas vou continuar louvando no mar. Por quê? Porque pode. Pode. Mas por que que pode? Até onde? De que forma? Então tudo, busquem conhecimento, não façam só por fazer. Eu vi um sacerdote dizendo numa live, dizendo que as pessoas comparam muito os atos de África com o Brasil. As pessoas têm que saber que o candomblé é brasileiro. É brasileiro. Não pode ser feito como a África, porque a África tem o seu jeito de cultuar e o Brasil tem o seu jeito de cultuar. Concordo. Assim como Cuba também tem, Estados Unidos também tem, e outros países por aí. Só que, irmãos, de onde vieram os cultos, né, referentes aos nossos orixás, ao qual estou dizendo? De África. Os negros que aqui chegaram, já passaram a cultuar os orixás de que forma? Da forma que cultuavam na África? Não, porque não haviam condições de estar fazendo como faziam lá. Porque não haviam seus apetrechos, tudo mais, era proibida a religião. Mas eles vieram com aprendizado de onde? Não foi de África? Eles não aprenderam a cultuar orixá no Brasil. Eles trouxeram o orixá da forma que eles sabiam cultuar na África. Aqui eles fizeram uma adaptação, fizeram uma reorganização dentro do que podiam fazer na época, né? Que era proibido o culto ao orixá. Era considerado como um culto pagão. Então a pessoa dizia assim, não, mas África é África, Brasil é Brasil. Não, mas o culto veio da África. Se os negros não fossem proibidos de cultuar os orixás da forma que eles aprenderam em África, seria cultuado exatamente como era cultuado na África. Porque de onde vieram os negros? Vieram da Espanha? Vieram dos Estados Unidos? Não, vieram da África. Onde que os orixás eram cultuados? Ainda são até hoje? Em África. Então dizer assim, não pode ficar se baseando em África. Tem que se basear em África, sim. Concordo que os ritos são diferentes, beleza? Mas hoje já não existe a proibição como era
tido lá no passado, né? Se existe a possibilidade de tentarmos conciliar o culto africano com o brasileiro e tentar trazer um pouco mais da raiz do orixá, por que não? Eu vi os sacerdotes ensinar, mas existem as tradições, tem que ser mantidas as tradições. Tradições de onde? De África ou de Brasil? Ah, do Brasil. Porque foi feita uma organização que se criou o candomblé, foi adotado regras e tudo mais, né? Tá, eu pergunto então, tem que se manter as tradições? Tem. Desde lá atrás? Sim. Então, vocês acham correto estar levando o Iaô na igreja para que sua iniciação seja abençoada por um padre? Aí esse sacerdote talvez vai dizer assim, não tem necessidade mais disso. Aí eu vou perguntar para ele, tá, mas e a tradição? Você acha correto colocar a imagem de santo católico no seu barracão, no seu ilê? O sacerdote vai dizer, não, eu não cultuo santos católicos, não tem necessidade mais de sincretismo. Acabou o sincretismo. Mas o sincretismo foi usado lá atrás, então não teria que ter se tornado uma tradição. Por que se baniu o culto a imagens, né? Por que se baniu a necessidade de levar o neófito na igreja, não é isto? Por que se baniu? E se diz que tem que se manter a tradição. Não é tradição? O sacerdote diz, não, tem que ser feito da forma que era feito antigamente, tudo mais. Ok. Muitos sacerdotes antigos fizeram as coisas certinho, né? Criaram lá algumas hierarquias dentro do culto e tudo mais, né? Que se mantém vivo até hoje. Mas o que eu questiono é o seguinte: o que se faz necessário se mantém. O que não se faz necessário, como secretismo, levar na igreja e outras coisas, muitos atos que se fazem dentro de uma iniciação ou dentro de um barracão, que não há necessidade, não se faça mais. Por exemplo, uma coisa que tem a ver com o que eu estou dizendo. Por que do banho frio? Não, o banho frio faz parte da tradição, de madrugada, no tempo. Para quê? Banho de tempo tem um fundamento que a gente costuma fazer para determinadas situações. Mas o banho frio, qual que é o fundamento? Não existe fundamento. Banho frio porque o negro não tinha chuveiro, não tinha onde esquentar seu banho, no Brasil. E na África, no tempo de África, ou nos estados do Nordeste, o calor é 40 graus na sombra. Somente em África. Então, se você mora num local que faz 40 graus numa sombra, imagina fora da sombra o calor que é. Então, você tomar um banho numa cachoeira, um banho frio, é prazeroso. Não é sofrimento. Ah, mas não pode esquentar o banho, não pode quebrar o banho. Então eu pego uma pedra, que é um elemento da natureza, aqueço um fogo e põe dentro da cabaça com banho. Vai transmitir o axé da pedra, vai aquecer o banho, aí tá errado. Não tá, né? Então, vamos pensar um pouco, gente. Outra questão. Bom, já falei sobre a tradição, o que é certo e o que não é. Eu vejo muitos pais de santo dizendo assim, tem que se manter esses atos, tudo mais, que tem explicação. Tem, como saçanha, como os 7 dias de Adosh, que a gente chama de perfuré, né? Barué, labé, enfim. Existe explicação de cada coisa. Só que muitas das vezes a pessoa, ele canta algumas cantigas, né? Que eu vi um sacerdote dizendo assim, não, as cantigas corretas são essas. Eu aprendi muitas cantigas, mas depois, com o tempo, que eu me aprimorei um pouco, na verdade eu comecei a fazer Yorubá em 2005, com o Finato Togum, eu comecei a descobrir que muitas rezas, muitas cantigas, muitos ofós, não condiziam com o que os pais de santos ensinavam. Se cantava uma cantiga para o orixá, dizendo uma coisa, mas ensinando o orixá a fazer outra. Se louvava uma saçanha para o orixá, e dizia que aquela saçanha era de outro. Então você rezava para José, imaginando que estava rezando para João. Então quando eu digo assim, olha, está errado essa saçanha, não. É assim que eu aprendi, veio lá de trás. Olha, mas se veio lá de trás, então, eu creio que não foi passado pelos que aqui chegaram, que tinham conhecimento do dialeto, da tradução, e sabiam o que diziam. Só que isso há 300 anos atrás. Muita coisa caminhou, teve muito interesse, ainda mais interesse financeiro, então muita coisa se inventou, se criou, sempre visando dinheiro. Muitas das vezes a pessoa, o que é isso? Isso quer dizer um monte de coisa, aí você vai ver a tradução, não quer dizer nada do que a pessoa falou. Então é nisso que eu parto para as cabeças. Não, peraí, me diagou. O que você quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma reza para um exemplo, para o Xumaré, que quer dizer isso, que o Xumaré está se arrastando. Aí você vê a tradução, não é de Xumaré, é um exemplo. É de Xangô, que está
fazendo alusão a alguma outra situação, alguma outra coisa. Aí eu corto isso do meu axé. Aí eu vejo certinho a tradução da reza, coloco uma outra reza que talvez seja desconhecida por muitas pessoas, mas que tem tradução, que tem lógica. Vão dizer o quê? Esse pai de santo está errado, não sabe o que faz. Por quê? Eu não sei o que eu faço porque eu sei o que estou fazendo e você não sabe. Você desconhece. Você acha, como muitos acham que está certo, o que aprendeu errado. E acha que está errado o que nós estamos fazendo certo. Togum dizia assim, Pereira, nós vamos morrer e talvez a gente vai conseguir abrir a cabeça dessas pessoas que aprenderam só. É desse jeito, pronto, acabou. Faz assim, não questiona, pronto, acabou. Gente, isso não existe. Tudo tem que ter explicação, tem que ter fundamento, tem que ter lógica. Não importa se o que você aprendeu veio lá de trás, de 100, 200 anos, e hoje você vê que está errado, não tem lógica você continuar fazendo o errado, porque as pessoas dizem ser certa, ser certo. Não existe. Muitas pessoas vão achar que eu estou errado, eu consigo provar que eu estou certo. Mas será que o que eles dizem que está certo, eles vão conseguir provar para mim que está certo? Porque eu consigo provar algumas coisas que estão erradas, com relação a muitas coisas. Aí por isso que infelizmente tem muitos irmãos que entram na religião, fazem tanta coisa e não conseguem caminhar. Tantos irmãos que entram na religião, vai fazer um ebó, fazer um muri, aquela prataiada toda, um monte de coisa, e compra bicho para isso, bicho para aquilo, vai e faz, aí sai, fica doente, não consegue emprego, destrói sua vida sentimental, familiar. E às vezes eu só ofereço um obi, um ebô, eu cuspo ali um negocinho no uri da pessoa, corta alguma coisa quando necessário, a pessoa caminha, anda. Água demais afoga. Água demais, a pessoa se afoga. Você tem que tomar água quando estiver com sede. Um copo de água mata a sede. Se você, ao invés de tomar um copo de água por estar com sede, quiser tomar um balde, você vai vomitar, vai te fazer mal. Nem sempre o a mais é bom. Muitas das vezes o menos te dá mais resultado do que o mais. Não precisa cortar tanto bicho nos ibás. Não precisa se ter tanto ibá numa iniciação. Ninguém se inicia de um orixá e tem que se assentar 10 ibás. Não, gente. Um orixá, para ser feito na cabeça de uma pessoa, ou para essa pessoa se iniciar ao culto desse orixá, não precisa sentar mais um, porque esse orixá, desse efeito, tem que caminhar com esse, porque esse teve um caso com aquele, porque esse, ele namorou com essa orixá teve um caso com outro, eu sou de Xangô, tem que sentar o Iá. Mas o Iá teve um caso com o Dé, assenta o Dé. Mas o Dé também traz Oxum, aceita Oxum. Oxum, a qualidade dela é o Pará, porque tem um caso com Ogum, traz Ogum. Ogum, ele fez a ferramenta para o Shogun, tem que ter o Shogun. Mas o Shogun é um babafunfum, traz Iemanjá. Gente, você pode ter caminho com um outro orixá, mas se você é de orixá A, você tem que se iniciar no orixá A. Orixá B faz parte do seu caminho, põe um elemento. Dá de comer esse orixá, oferta faz um ebó, faz um ebô para esse orixá, faz um ipeté para esse orixá, faz enfim, não importa. Faz um abadô, se for der, faz um issu, um inhame, faça qualquer coisa, ofereça a esse orixá, acabou. Ele vai ficar feliz, contente. Agora, não, mas tem caminhos, tem que, de repente, ter algum elemento dentro do ibá, como costumam fazer, ou de repente vai precisar sentar um outro ibá. Deixa eu completar o ciclo de um ano, deixa eu ver o que vai acontecer nos caminhos dessa pessoa. Aí, em vez de ter necessidade ou não. Mas tem por algum motivo que isso eu não posso passar à frente. Mas se o jogo determinar, tem que se aceitar mais um ibá, ok. Nada além disso. O chá da cabeça, juntou as precisar e acabou. Lá nas obrigações, depois de 3 anos, 7 anos, e olha lá se precisar. E olha lá. Então, pare de ficar inventando. Muitas pessoas vão se levantar contra mim. Você está sendo fora da tradição. Se quiserem pensar assim, ok. Vocês têm ideia? Eu não gosto nem de fazer ouro na minha casa com aquelas bacias quando é Iabá, com um monte de louça. É legal? Que você está sacralizando tudo aquilo, mas depois não tem necessidade. O importante é a terrina e o que tem dentro. O importante é uma cabaça, caso não tenha terrina, e o que tem dentro. O restante é adorno.
Mas, irmãos, na verdade eu passei para falar sobre isso, que eu vou estar falando sobre um outro vídeo. Vou estar falando em um outro vídeo sobre Furibale, né? Furicã, que é uma polêmica que surgiu nas redes sociais também. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrar aqui. Eu continuo no vídeo parte 2, ok? Axé, que Xangô abençoe a todos.